Então agora vai ver solução numérica de equações diferenciais ordinárias. Menos do que isso, né? Mais especificamente, vamos trabalhar apenas, né, com o problema de valor inicial. Ok? Então, esse vai ser o que nós vamos estudar em equações diferenciais. Ok? Uh, então, uh, então, no caso de equações lineares, né? Na parte linear do curso, né, vai ver várias formas aí que a gente pode usar, né, para resolver equações diferenciais, né? Então, através de autovetor e autovalor, né? Equações diferenciais e sistemas, né, de equações diferenciais. Então, usando, né, se é linear, a gente vai poder usar as técnicas de autovalor e autovetor. Vai poder usar diferenças finitas e aí monta um sistema linear para resolver, ok? Inclusive com valor de contorno daria para fazer isso, ok? Agora, quando a equação é não linear, né? Então o que a gente vai fazer, né? É simular a equação, simular a evolução dessa equação, ok? Né, ao longo da variável independente. Okay? Então, não preciso dizer a importância, né, para a engenharia de equações diferenciais ordinárias, né? Vocês já modelaram alguns, né, circuitos, né? Já viram, né, alguns sistemas mecânicos, né, aquele, né, sistema de pêndulo, né, sistema de mola, né? Ok? Então, em geral, um sistema que tem uma espécie de uma memória, né? Ele vai ter, por exemplo, a mola, né? Ela tá, o quanto que ela está esticada, né? Um valor que está uma espécie de uma memória, né? O capacitor, quanto que ele está carregado, qual que é a voltagem do capacitor, né? O quanto de, né? Que é proporcional à carga, né? Então, isso é uma espécie de uma memória ali no seu sistema, né? Ok? Então, isso, quando tem esse espécie de, né, ele retém, né, informação do passado, digamos assim, né, que a mola está nessa condição, né, aí você vai ter sistemas, né, que tem essa característica de equação diferencial. Okay? Então, ele é muito comum em engenharia. Okay? Então, forma geral, né, então vai ser y, a enésima derivada de y, de x, vai ser uma função f, né? E essa função f é uma expressão, normalmente é uma expressão, né? Calculada para x, y de x, y' de x, até a n-1ésima derivada de x. Ok? Então, essa normalmente para a gente vem como uma expressão, né? Então, outro detalhe aqui é que não precisa ser uma expressão. Poderia ser um algoritmo, poderia ser né, essa função f. Então, só vou saber a função f se eu tiver todos esses valores aqui. Só vou saber o resultado dela se eu tiver todos esses valores aqui. Se eu não tiver uma expressão, por exemplo. Então, se eu não tiver uma expressão, você não consegue usar aqueles métodos analíticos, né, por exemplo. Né? Se f for resultado de um experimento, por exemplo. Okay? Então você coloca todas essas condições aqui como verdade e executa o experimento e obtém a variação aqui do y, né? Da enésima derivada do y, por exemplo. Então, nesses casos, a solução analítica não vai ajudar muito. Em outros casos que a solução analítica não vai ajudar, é quando f é uma função não linear muito estranha, né?
ou se ele é uma função linear muito complicada, e aí fica difícil de fazer, né, a integração, né? Na geral, quando f é uma função, né, muito, né, no geral, quando é não linear e não linear mais complicada mesmo, né? Aí você fica sem condição de usar os métodos analíticos. Ok? Então, o que é a solução, né? Então, se essa é uma equação diferencial, o que é a solução? Solução, a solução da equação diferencial, ela é qualquer y de x, né? No intervalo, né? No intervalo, né? Definição aí de domínio, né? Derivável, né, n vezes, que satisfaz, né? Satisfaz essa equação. Então vai ser uma família, né? Então pode ser qualquer função y que satisfaz a equação diferencial, né? Então um conjunto de trajetórias ou uma família aí né, de curvas, né? Ok? Então o que a gente normalmente tem, né? Tem a função, vamos lá, aqui tem x e y, né? E a gente tem aqui, ó, y' é f de xy. Então essa função f ela é dada. Então para cada ponto aqui do plano xy, a gente tem uma direção, né? Uma inclinação para y, né? Então marcando os pontinhos aqui. E a gente inventa aí o que a gente quiser. Por exemplo, eu quero que y' é igual a x ao quadrado, por exemplo, né? Então aqui x é zero, né? Então y' vai ser zero aqui, né? Agora se x aqui for igual a 1, então aqui o y' vai ser igual a 1. Ok, então, continuando aqui, para essa função aqui, né, ela não depende, ela depende de x no caso, né? Não poderia, né? Poderia ter uma função aqui que dependesse de y, né? Até y, né? Até a derivada a zero aqui, né? De y. Então, agora, veja aqui, ó, né? Aqui também é menos 1, né? Mas menos 1 ao quadrado aqui é positivo. Então, é a mesma coisa que está aqui. Essa mesma inclinação que está aqui. Ok? E aqui já seria x a quarta, né? X a quarta não, x ao quadrado, mas é de 2 é 4, né? Então a inclinação aqui é 4. E aqui também, né? Menos 2 vai ser 4 a inclinação. Agora, como seria uma curva, né? Se comporta, né? Dessa forma. Então, se ela passa por aqui, tem derivada a zero, então, né? Vamos andar um pouco na horizontal aqui e vai tomando essa direção aqui. Depois ela vai cada vez mais, né, se elevando aqui, ficando mais inclinada. E tem uma simetria aqui, né, que a gente respeita a simetria, né? Tem mais ou menos a... Então essa seria uma solução. Essa função aqui de y, né? Okay? Ela respeita, né? Aqui é basicamente integrar, né? Se eu fizer integral, o que eu vou obter aqui, né? dy, né? Igual seria x ao cubo, né? Vai ser então, com a derivada aqui de x ao cubo, né? Seria 3x2, né? Então fica x ao cubo sobre 3, né? Mais uma constante. Então o que significa isso, né?
que eu posso, né? Eu ter feito de outra cor, mas agora já fui. E todas essas outras curvas aqui, né? Que basta somar um valor, né? Deslocar para baixo ou para cima essa curva que a gente obteve. Todas essas curvas aqui são também solução, ok? Inclusive aqui vem aqui assim, né? Então todas essas curvas são solução da equação diferencial, ok? Então fica dependente desse parâmetro aqui. E como que a gente vai, como é que a gente, né, define esse parâmetro, né? Então aí vocês vão precisar de uma condição inicial, né? Que é o problema do valor inicial. Então, por exemplo, se eu tiver um x0, não basta, né? Precisa ter um x0 e um y0, certo? Então, por exemplo, se o meu x0 for, aqui for, meu x0 for 0, y0 for 2, né? Minha curva é essa aqui, ok? E aí a solução vai ser só essa curva aqui, y é igual ao x ao cubo sobre 3, né? Mais 2, por exemplo. Né? Se x for 0, y é igual a 2. Então, essa aqui seria a solução da equação diferencial do problema de valor inicial, né? Dessa equação diferencial. Para esse ponto aqui, x0 igual a y0. Uma outra solução que a gente pode obter é qual que é o y, por exemplo, para 1. Ok? Então, a gente pode simplesmente se conter a determinar qual que é y de 1. Então, no caso aqui que a gente já determinou analiticamente a resposta, então seria só substituir, né? Então, seria, né, 2 mais 1/3. Ok? Então, esse aqui seria y de 1, né? Substituindo ali o x. Ok? Então, essa seria uma resposta do, né? Onde que ele vai estar, né? Se eu partir daqui e eu tenho essa equação diferencial, onde que ele vai chegar? Certo? Vai chegar em 2 mais 1/3. Então é isso, né? Então é isso, né? Recordando o que é equação diferencial. E o que é a solução do problema de valor de inicial? Problema de valor inicial.